Antes de eu começar, por favor, deixa seu like aí, se inscreva no canal, envie para os amigos. Quem nunca assistiu, fica aí, assiste até o final, vê se você gosta. Essa matéria aqui é enorme, porque a questão das emendas é uma mutreta sem fim e um roubo às contas públicas do nosso querido país, tá bom? Então a matéria é enorme, eu vou ler uma boa parte dela, depois eu vou deixar, como sempre, aqui na descrição do vídeo para que vocês possam ler com mais calma. Na mira de Dino, farra das emendas envolve parlamentares de diversas legendas. Tem gente de tudo quanto é lado. Matéria do Gabriel Gomes aqui no ICL. O Flávio Dino determinou ontem, domingo, que o Tribunal de Contas da União detalhe 694 milhões e 600 mil reais em emendas PIX que ainda não possuem plano de trabalho apresentado. Tá? Desde o fim do ano passado, quando também o Flávio Dino suspendeu o pagamento de 4,2 bilhões de reais do orçamento da União até cumprimento de critérios de transparência, ele está tentando moralizar essa distribuição de recursos. Esse é um dos principais motivos que unem parlamentares de diversos partidos, como eu disse, tem de todos os lados, em torno do projeto criado para blindar deputados e senadores do que eles consideram interferência do judiciário. O presidente da Câmara, o Hugo Mole, o Hugo não se importa, o Hugo sem noção, designou o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas, como relator para a chamada PEC da blindagem. PEC da blindagem, PEC da impunidade, chama do que você quiser aí, tá bom? Mas é aquele negócio de que o fim do foro privilegiado não vão ser mais julgados pelo STF. Para eles serem julgados, o Congresso precisa aprovar, então é uma zona, tá? E o Flávio Dino é quem pegou essa questão das emendas para ele, para tentar resolver, né? Para tentar trazer um pouco de transparência e honestidade aqui. Eu vou a alguns casos aqui que tem na matéria. Agiota como intermediário das emendas. O que está acontecendo? Tem um caso na justiça, já tramitando na justiça, envolvendo o desvio de recursos públicos das emendas parlamentares que envolve 3 deputados do PL. O Josimar Maranhãozinho, do Maranhão, Bosco Costa, do PL de Sergipe, que atualmente é suplente, e o Pastor Gil, também do Maranhão. Os 3 são réus no Supremo Tribunal Federal sob acusação de corrupção passiva e organização criminosa envolvendo as emendas. Segundo a denúncia da PGR, o trio solicitou de modo consciente e voluntário o pagamento de propina de José Eudes Sampaio Nunes, ex-prefeito de São José de Ribamar, no Maranhão. A investigação conseguiu provas de que os 3 políticos e os operadores do esquema solicitaram pagamento de propina como contrapartida à destinação de emendas em São José de Ribamar e outras cidades maranhenses. Os deputados decidiram enviar emendas parlamentares para São José de Ribamar, já com o objetivo de extorquir o prefeito local. De acordo com a investigação. O agiota, presta atenção nisso aqui, Josival Cavalcante da Silva, conhecido como Pacovan, encarregava-se das abordagens, segundo a acusação. A PGR ainda apresentou na denúncia provas de que o mesmo grupo de parlamentares e operadores agiram da mesma forma para corromper outros municípios. O tal do Maranhãozinho, o Josimar Maranhãozinho, chegou a ser flagrado manuseando uma grande quantidade de dinheiro, que, segundo a Polícia Federal, é resultado do esquema de desvios de recursos de emendas parlamentares. Tá? Em fevereiro desse ano, a Polícia Federal pediu a abertura de inquérito para apurar suspeita de desvios relacionados a emendas parlamentares do senador Eduardo Gomes, do PL Tocantins. O pedido se deu dentro do inquérito da Operação Emendário, que mirou os 3 deputados do PL denunciados pela PGR, os 3 anteriores aqui. Ao analisar aparelhos eletrônicos apreendidos durante a investigação, a Polícia Federal encontrou mensagens em que o ex-assessor de Eduardo Gomes cobra o pagamento de valores de Carlos Lopes, secretário parlamentar do deputado Josimar Maranhãozinho. Caramba. Tem o ex-ministro das Comunicações, lembra do União Brasil, Juscelino Filho, que entrou num rolo danado lá, que foi denunciado ao STF pela PGR. A investigação envolve dinheiro enviado à cidade de Vitorino Freire, no Maranhão. Coitado do Maranhão. Onde a irmã dele, Luana Rezende,
também do União Brasil, era prefeita. Esse caso do Juscelino eu já trouxe aqui no canal. Quem acompanha há mais tempo sabe disso. E ele foi indiciado pela Polícia Federal sob suspeita de participar de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, falsidade ideológica e fraude em licitação. Tá bom ou não? Tem mais gente aqui, ó. Alcolumbre, Randolph e uma ONG do Amapá. No final do ano passado, uma reportagem da Folha revelou que emendas PIX dos senadores Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, e Randolph Rodrigues, do PT do Amapá também, que somam 3 milhões de reais, beneficiaram uma ONG do Amapá, que entrou no foco da CGU sob suspeita de sobrepreço e de falta de transparência e critérios para sua escolha. A entidade promoveu festivais em cidades do estado, divulgados pelos 2 parlamentares desde o ano passado. Segundo a controladoria, a instituição não tinha capacidade técnica para executar o serviço. Os recursos foram repassados à Prefeitura de Santana e ao governo do estado, e por estes ao INORTE. O que é isso aí? Você vai me perguntar. Instituto de Gestão e Desenvolvimento Social e Urbano. Também no Amapá, o governo federal identificou uma série de irregularidades em obras em Macapá, que foram bancadas com verbas articuladas pelo senador Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, para quem não lembra, o presidente do Senado, certo? Um dos mais influentes parlamentares da casa. Tá? A auditoria feita pela CGU apontou pagamento de serviços que não foram executados, erros na licitação e concluiu que a construtora conseguiu de forma inadequada o aval para participar da concorrência. O Arthur Lira aqui, queridos. Vocês acharam que o Arthur Lira sumiu? Não, tá aqui, ó. Outro caso levantado aqui. Notícias envolvem um dos principais nomes do Centrão, o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Em agosto de 2024, o ministro Flávio Dino, do STF, decidiu encaminhar à PGR uma lista de 21 processos que envolvem possíveis irregularidades na execução de emendas de relator, as chamadas RP9. Um dos processos é sobre a compra superfaturada de kits de robótica em Alagoas e envolve assessores próximos de Lira. Já trouxe esse caso aqui no canal também. A compra dos kits de robótica foi revelada pela Folha e resultou na Operação Hefesto, deflagrada em 1º de junho de 23 pela Polícia Federal. O inquérito contra a Lira, no entanto, foi arquivado pelo ministro Gilmar Mendes em setembro de 2023. Na época, ele acatou o argumento de defesa de Lira. Taxa de 12% para ter emendas. Os caras... Mano, é um absurdo. O deputado Júnior Mano, falando em Mano, Júnior Mano, do PSB do Ceará, foi alvo recente da Polícia Federal numa operação que mirou desvios de recursos públicos por meio de emendas parlamentares e de fraudes em processos licitatórios e contratos no Ceará. A operação, denominada de Underhand, teve ao total 15 mandados de busca e apreensão. A investigação está sob sigilo e apura suspeitas dos crimes de organização criminosa, captação ilícita de sufrágio, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica com fim eleitoral. Em um relatório da investigação, a Polícia Federal citou ainda os nomes dos deputados federais José Guimarães, do PT do Ceará, Yuri do Paredão, do Avante do Ceará, é tudo Ceará, tá? E do ex-presidente do Senado, e deputado Eunício Oliveira. Gustavo Gayer, esse famosíssimo. Outro parlamentar que é alvo de investigações da Polícia Federal é o Gayer, do PL de Goiânia. De Goiás, perdão. Segundo a Polícia Federal, ele comprou uma associação para poder desviar emendas parlamentares. A informação consta no relatório enviado à Procuradoria-Geral da República e ao ministro Alexandre de Moraes. A investigação aponta que Gayer pagou 2 PIX de 3 mil reais para que o empresário João Paulo de Souza Cavalcante e assistente social Joselene Maria Sérgia Borges comprassem a Ascompeco, uma associação já desativada. O objetivo era transformá-la em uma organização da sociedade civil de interesse público e fazer alterações no estatuto para que emendas parlamentares fossem destinadas à entidade e o dinheiro repartido entre os envolvidos. Em uma operação de outubro de 24, a Polícia Federal apreendeu 72 mil reais em dinheiro vivo na casa de Bruno Amaral, um dos assessores do Gayer. Tem o pai do Gumota. Isso sem falar das funcionárias fantasmas do Gumota, que eu já trouxe aqui, procura aí nos vídeos do canal, tem aí.
Tem um monte de funcionário fantasma lá. Uma obra com recursos de emendas enviadas pelo presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Moli, o Republicanos, em Patos, na Paraíba, governado por quem? Pelo pai do Hugo Mota, o Nabor Vanderlei Filho, foi alvo da PF. A Operação Outside mirou indícios de fraude licitatória e desvio de recursos públicos federais em contratos que somam 6 milhões de reais para a realização de uma obra no município. A prefeitura assinou o contrato de 4 milhões e 200 mil reais em 2021 com a empresa Cesarino Construções para serviços de restauração de avenidas e ruas com adequação de calçadas para garantir acessibilidade. O valor subiu cerca de 5,07 milhões após aditivo contratual. Aí tem aqui, parentes de Omar Nascimento sob suspeita, desvio de verbas que iriam para hospital, essa daqui eu trouxe também, do Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, Ciro Nogueira, o Megamente, e as emendas para o Piauí. No Piauí, prefeituras contempladas com verbas parlamentares destinadas pelos senadores Ciro Nogueira, do PP, e Marcelo Castro, do MDB, contrataram uma consultoria em nome de 2, então, assessores dos parlamentares para ajudar na liberação dos recursos públicos. Tabelinha de emendas entre Pazuzu, lembram do Pazuello? E Romário, rapaz. Farra das ONGs, aí tem um monte aqui, tá? Olha aqui. Dentre os parlamentares citados nessa farra das ONGs, é uma reportagem do jornalista Rubem Berta do UOL. E dentre os parlamentares citados estão Romário do PL, nossa, ele é do PL, e os deputados Bebeto do PP do Rio, Dani Cunha do União do Rio de Janeiro, Dimas Gadelha do PT do Rio de Janeiro, Gutenberg Reis do MDB do Rio, Hugo Leal do PSD do Rio, Jorge Braz do Republicanos do Rio de Janeiro, Josenildo Abrantes do PDT do Amapá, Júlio Lopes do PP do Rio, Juninho do Pneu, vocês votam em cada um também, meu, União do Rio de Janeiro, Laura Cordeiro do PSD do Rio, Luciano Vieira do Republicanos também do Rio, Marcos Tavares do PDT do Rio, Max Lemos do PDT do Rio de Janeiro, Murilo Gouveia do União do Rio de Janeiro, Otone de Paula do MDB, Sargento Portugal do POD e Sóstenes Cavalcante, o Sóstenes, do PL do Rio. Então, ó, tem PL, tem PP, tem PT, tem MDB, tem PSD, tem de tudo aqui, tá? Ó, essa chamada farra das ONGs. E tem mais coisa que eu peço o favor de vocês lerem esta matéria inteira e ver se não tem nenhum sujeito aqui que você votou. Tá? É por isso que eles querem aprovar a PEC da impunidade, para essa mamata, para essa roubalheira do nosso dinheiro continuar.